Olá, pessoal, tudo bem? Bom, espero que esteja tudo bem com as famílias de vocês, com vocês, né? A gente agora enfrentando esse momento bem crítico aí da pandemia, mas saibam que eu tô aqui para o que vocês precisarem, não só para matéria, mas caso vocês precisam conversar, precisem trocar uma ideia, né? De uma palavra amiga, de um conselho. Acho que o papel da escola é muito além, né? É importante a gente aprender sobre língua portuguesa, mas é importante também a gente ouvir o nosso aluno, a gente conversar, a gente entender vocês, ouvir o que vocês têm a dizer, saber como vocês estão se sentindo. Quero que vocês saibam que vocês não estão sozinhos, né? Que por mais que alguns de vocês eu não conheça, eu tenho um carinho imenso por saber que vocês estão me assistindo e eu sei que vocês também devem ter um carinho por mim e eu me sinto acolhida, né? Eu me sinto abraçada por vocês e quero que vocês também se sintam abraçados por mim, mesmo de longe, né? Devido a essa pandemia, mesmo que por uma tela, eu me sinto abraçada, eu me sinto amada, eu me sinto querida por vocês e eu quero que vocês se sintam assim por mim também, porque pensar que eu tinha, né, 3 unidades, uma quantidade X de turmas, saber que isso dobrou, triplicou, quadruplicou, me deixa muito feliz. Saber que eu posso levar o meu conhecimento para muito mais alunos, levar o meu saber, e não só o meu, né? Porque eu acho que o professor, ele tá aqui para uma troca. Ninguém não tem nada que não possa ensinar. Eu aprendo muito com vocês. Posso ter língua portuguesa para ensinar, mas vocês têm muitas outras coisas para me ensinar. Muitas gírias eu aprendo com vocês, que depois eu uso nas minhas aulas. Então, assim, esse distanciamento, né, ele mostra quanto vocês são importantes na minha vida. E eu um dia, se Deus quiser, eu vou ter a oportunidade de conhecer cada um de vocês que eu tô acompanhando por aqui, tá? E é isso. Antes de começar minha aula, eu gostaria de deixar essa mensagem de afeto aí, né, para essa última semana, né? Hoje eu vi a notícia aí desse tipo de lockdown e para a gente não se desesperar, a gente vai continuar aqui junto e eu tenho fé que vai dar tudo certo. Bom, pessoal, iniciando a nossa aula, a gente vai entrar no capítulo 3. Vamos falar um pouquinho sobre poesia e música e saímos das figuras de linguagem. Pô, professora, eu não aguentava mais ver figuras de linguagem. Agora a gente vai ver um pouquinho sobre plural dos substantivos compostos, né? Então, espero que vocês gostem dessa matéria. Na verdade, ela também é uma revisão, tá? A gente vai revisar um pouquinho aí os substantivos, vamos relembrar os substantivos compostos e principalmente o plural, que é o nosso foco aí, belezinha? Então, pega o seu material, se prepara aí para a gente iniciar a nossa aula. Bom, o que é substantivo, né? Antes de falar de plural, singular, o substantivo é uma classe de palavras que pode nomear seres, objetos, lugares, fenômenos, qualidades e ações. Tudo que existe, ele tem um nome, ele recebe um nome. E o que nomeia ele é um substantivo, no caso, beleza? E os substantivos, eles podem ser flexionados em 3 coisinhas. Em gênero, que a gente chama de feminino e masculino, né? Um exemplo, vamos pensar aí, né, em um substantivo, menino. Menino, eu posso flexionar o substantivo menino para o gênero feminino, que vai virar menina, né? Além disso, o substantivo ele se flexiona em número. Eu tenho menino no singular, eu posso passar ele para o plural, meninos. E eu posso flexionar o meu substantivo no grau, né? Menininho, meninão, que é o grau diminutivo, e o grau aumentativo.
Os substantivos, eles podem ser classificados em simples, quando ele é formado por uma única palavra ou por um só radical, como por exemplo, casa, roupa, carro, menino e assim por diante. Ou eu tenho os compostos, que são formados por mais de uma palavra, guarda-roupa, ou mais de um radical, que eu tenho uma palavra que foi agregada a outra palavra, formando uma nova palavra. Beija-flor, ou tem um radical que foi agregado a outro radical, formando uma nova palavra aqui com um novo significado. E é isso a gente chama de substantivo composto. Bom, quando a gente pensa no plural de substantivos compostos, né, a gente tem que levar em conta várias regras que são usadas para a formação do plural. Para formar o plural do substantivo composto, a gente pode ter a flexão dos dois elementos que formam a palavra, apenas a flexão do primeiro elemento que forma a palavra, apenas a flexão do segundo elemento que forma a palavra e a não flexão dos elementos, que aí vão se manter invariáveis, nesse caso eles vão se manter no singular. Quais são os casos que os dois elementos se flexionam, gente? Lembrando que a gente vai ver os casos aqui, né, que tem hífen. Os dois elementos se flexionam quando ambos forem substantivo. Então, olha esse exemplo. Eu tenho peixe e espada. Peixe é um substantivo, espada é um substantivo. Então, logo, ambos vão para o plural. Peixes, espadas. Beleza? Então, eu tenho que analisar cada uma das palavras do substantivo composto para poder ver quando que vai se flexionar ou não. Quando eu tiver substantivo mais adjetivo, ambos os elementos irão se flexionar. Olha o exemplo. Amor, perfeito. Amor, substantivo, perfeito, adjetivo. Ambos se flexionam. Amores, perfeitos. Os dois aí foram para o plural. Olha o meu segundo exemplo. Adjetivo mais substantivo. Então, eu tenho gentil, que é um adjetivo, e homem, que é um substantivo. Os dois irão para o plural. Gentis, homens. Flexionei os dois. Numeral mais substantivo. Quinta é um numeral. Feira é um substantivo. Então, eu vou flexionar os dois também. Quintas, feiras. E temas verbais repetidos. Pula, pula. Os dois são verbos e estão se repetindo. Então, os dois irão para o plural. Pulas, pulas. Então, todos esses casos aí, ambos os elementos se flexionam para o plural. Então, para eu saber quando que o substantivo composto formado por hífen, né, por esse tracinho, vai para o plural, eu tenho que analisar os dois elementos, se é composto por esses casos, para saber se eu coloco os dois elementos ou não no plural. Agora, quando que apenas o primeiro elemento ele vai se flexionar? Ele vai para o plural. Se o segundo elemento for uma preposição, então, ó, cana de açúcar. Tenho aqui, ó, cana, meu segundo elemento é a preposição de. Então, só o primeiro elemento vai para o plural. Canas de açúcar, já que o de aqui, meu segundo elemento, é uma preposição. Com a reforma ortográfica, alguns substantivos compostos perderam o hífen, como por exemplo, pé de moleque, né? Então vai ficar pé de moleque, beleza? Sem hífen aqui no caso. Os substantivos compostos, cujos elementos são ligados por uma preposição ou por uma conjunção, não têm mais hífen, tá? O hífen ele deve permanecer em palavras que indicam espécie botânica ou zoológica. Por exemplo, pimenta do reino, ele indica uma espécie botânica aí, né?
de onde que vem a pimenta. E porco da Índia, indica uma espécie zoológica. Por isso que o hífen permaneceu aqui. Exceções onde o hífen vai permanecer: Água de Colônia, Arco da Velha, Mais que Perfeito e Pé de Meia, beleza? Então, são regras da reforma ortográfica. O adjetivo composto cor de rosa também permanece com hífen. Substantivos compostos derivados de topônimos, que são nomes próprios de lugares, também utilizam hífen, como, por exemplo, Mato Grossense do Sul, também continuam permanecendo com o hífen aí. Então, eu coloquei alguns casos para vocês de palavras que são aí substantivos compostos e que permanecem aí com o uso do hífen, tá? São só algumas curiosidades. Substantivos compostos formados por substantivo mais substantivo, em que o segundo elemento limita o sentido do primeiro, o primeiro ele vai para o plural. Então, ó, público-alvo. Então, nesse caso aqui, ó, o segundo elemento ele está limitando o sentido do primeiro. Não é qualquer público, é somente aquele público que é o público-alvo. Por isso que ele vai para o plural, públicos-alvo. Também não tem problema se você flexionar os dois elementos e ficar públicos alvos, beleza? Quando que somente o segundo elemento se flexiona? Quando o primeiro elemento for um verbo e o segundo um substantivo. Olha o exemplo: guarda-roupa. Primeiro é o verbo guardar, o segundo é o substantivo roupa. Então, eu vou flexionar somente o segundo, já que verbo não se flexiona. Vai ficar guarda-roupas. Quando que eu flexiono somente o segundo elemento? Quando o primeiro elemento for uma palavra invariável e o segundo elemento for uma palavra variável. Então, ó, alto-falante. O primeiro elemento ele é um advérbio. Todo advérbio é uma palavra invariável. Então, ele não vai para o plural, né? Já falante é um adjetivo. Então, falante é uma palavra variável. Ela vai para o plural. Por isso, o alto permanece no singular e falantes foi para o plural. Palavras repetidas ou imitativas, elas sempre vão para o plural. Ó. Onomatopeias, como por exemplo, reco-reco, né? Uma palavra aí repetida. Então, reco-recos. O segundo elemento se flexionou. Quais que permanecem invariáveis? Não vão para o plural. Se o primeiro elemento for um verbo e o segundo um advérbio. O bota fora, verbo botar e o advérbio fora. Então, o que, que vai flexionar? O meu artigo. O bota fora, os bota fora aqui no caso. O substantivo composto mesmo ficou aqui invariável. O primeiro elemento, se ele for um verbo e o segundo um substantivo no plural, como por exemplo, o saca-rolhas, né? Eu tenho o verbo sacar e o meu segundo elemento aqui já é um substantivo no plural. Então, eu vou flexionar apenas o meu artigo, vai ficar os saca-rolhas. O verbo vai permanecer no singular, o artigo foi para o plural e o substantivo que já estava no plural continua no plural. E substantivos iniciados pela palavra porta também vão permanecer invariáveis. O porta-malas eu vou manter, né? O vai para o plural, os, o porta permanece invariável e o malas, que já estava aqui nesse caso, né? Do plural, permanece no plural. Casos especiais. O louva-a-Deus, né? Vai virar os louva-a-Deus. O artigo vai para o plural aqui, indicando que a palavra está no plural. O bem-te-vi, os bem-te-vis. Então, aqui nesse caso, o artigo vai para o plural e o vi também vai para o plural junto. O bem-me-quer vai ser os bem-me-queres. Então, além do o quer também vai para o plural junto. E o João ninguém, a gente vai ter o e João se flexionando. Vai ser os Joões ninguém aqui, ok? Esses são casos especiais que a gente tem que saber também aí. Bom, pessoal, caso o substantivo composto seja escrito sem hífen, porque se vocês repararem,
Todos os casos anteriores que a gente viu, eles tinham aí o hífen, né? Caso ele seja escrito sem o hífen, basta a gente acrescentar o S, tal como acontece com a grande parte das palavras que passam para o plural. Percebam, quando eu junto ferro mais via, eu formo o substantivo composto ferrovia. Se eu quero passar ele para o plural, eu acrescento S, ferrovias. Outro exemplo, plano mais alto. Formei o substantivo composto, planalto. Se eu quero passá-lo para o plural, eu acrescento S e formo planaltos. Então, caso não tenha o hífen, eu não tenho esse monte de regras que a gente acabou de ver. Basta apenas acrescentar o S ao final da palavra que ele estará no plural. Essas regras, elas parecem muita coisa, né? Porém, gente, não são. Quando a gente começa a praticar no nosso dia a dia, vamos fazendo os exercícios, 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 quando a gente se dá conta, todas elas estão aqui, ó, bem guardadinhas na nossa mente. Quer ver? Vou praticar com vocês agora e vocês vão ver como que é fácil. Bom, na página 37 do livro 1, tem um exercício 1 e 2, que um é complemento do outro, que fala assim: o substantivo composto que está indevidamente escrito no plural é. Então vamos lá. Letra A, ping-pongues. E aí, esse substantivo ele está correto? Ele está correto. Por que ele está correto, gente? Porque ele é uma palavra que está sendo repetida. Como ela é uma palavra repetida aí, né? É uma palavra imitativa nesse caso, ele só se flexiona somente o segundo elemento. Então, por isso ele está o quê? Corretíssimo. Olha a letra B. Passatempos. Passatempos é um substantivo composto que foi formado pela junção da palavra passa com tempo. E aí, nesse caso, ela não tem um hífen. Então, foi acrescentado o S. Isso aí tá certo? Certíssimo. Tanto que foi a regra que a gente, ó, acabamos de ver, né? Abaixos assinados. E aí, pessoal? Se a gente parar para analisar, abaixo é um. O que abaixo é? Qual a classe gramatical? É um verbo, né? E verbo vai para o plural? Não. Então, logo, a gente já tem um problema aí, né? Então, logo, a gente já percebe que quem está indevidamente escrito no plural é a alternativa C. Correto seria abaixo assinados. Mas vamos terminar de ver. Vamos ver a letra D. Pega, pegas. Corretíssimo. É uma palavra repetida. Então, somente o segundo elemento se flexiona. E olha a letra E. Pães de ló. A gente tem aí, né, uma palavra seguida de preposição. Como o segundo elemento é a preposição de aqui no caso, somente o primeiro elemento se flexiona. Então, a alternativa que está devidamente, né, na verdade, indevidamente incorreta, que o plural foi feito de maneira errada, é a alternativa C. Beleza? Aí olha o exercício 2. Reescreva o substantivo composto assinalado no exercício anterior, flexionando-o corretamente. Então, se a gente fosse reescrever flexionando ele corretamente, seria abaixo assinados, já que a primeira palavra aí não deveria ir para o plural. Beleza? Ficou claro isso aí? Espero que sim. Bom, pessoal, olha só. O nosso material didático tem excelentes exercícios sobre isso. O material de SAI, ele é ótimo, ele é completo, tem bastante coisa. Então, façam esses exercícios com os professores de vocês, falem com eles, professores, vamos fazer os exercícios, que eles são ótimos aí e vão ajudar bastante vocês, beleza? Além disso, o Zero Dúvidas, se você ainda não entrou, ó, acesse aí www.zerodúvida.com. Tem videoaula gravada disso. Eu mesma gravei essa matéria. Tem um banco de questões
prontinho para vocês sobre isso lá. Então, além do material didático, tem mais 10 questões sobre isso lá no Zero Dúvida, prontinhas para vocês, beleza? Então, ó, não tem desculpa para não tirar aquele 10 na prova. Gente, por favor, continuem se cuidando, usem máscara, lavem as mãos, usem o álcool em gel, se protejam, protejam os familiares de vocês. Quero continuar com vocês o resto do ano, quero vocês bem, tá bom? Então, continuem aí fazendo tudo que for necessário para que a gente continue juntinhos. E saibam que, precisando de qualquer coisa, podem contar comigo aqui. Beijinho e até a próxima.